Tony, meu amigo, você já está posicionado juntamente com o advogado do ex-casal agora para trazer detalhes sobre essa decisão. Boa tarde, conta pra gente tudo que você conseguiu apurar sobre essa decisão. Boa tarde. Olá, Heitor, boa tarde para você, boa tarde também para toda a nossa audiência. Exatamente, Heitor, este caso, só para lembrar aí, um caso de um acidente que ocorreu em outubro, e exatamente no dia de eleição, né? Um dia de uma movimentação, o caso teve muita repercussão, e de lá para cá houveram as investigações e vem seguindo todo um protocolo. No início foi dado como o homicídio doloso, posteriormente passou para homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e hoje teve uma decisão, porque o Ministério Público recorreu, mas hoje a juíza acabou dando a manutenção desta decisão. Para nos explicar melhor, juridicamente falando, nós estamos com o doutor Leonardo Queiroz, que vai nos dar mais detalhes. Doutor, gostaria que o senhor explicasse mais para a gente desta decisão. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. De início, é bom ressaltar que este é um caso que sempre foi tratado com muita responsabilidade, tanto pela defesa quanto pelo próprio Poder Judiciário. A decisão que se desclassificou esta imputação de dolo eventual para a modalidade de crime culposo no trânsito, ela se deu após uma análise minuciosa de todo o acervo probatório constante nos autos do processo. E não há nenhum elemento técnico, seja na perícia, seja nos demais documentos carreados aos autos, que comprovem ou indiquem que a conduta do acusado, que conduzia o veículo, se amoldava na modalidade dolosa eventual. Ou seja, não há nada que prove que ele assumiu o risco consciente de causar um resultado morte. E dessa forma, o Poder Judiciário, homologando esse entendimento que a defesa sempre vinha defendendo desde o início do processo, manteve essa decisão após o recurso ministerial. Esta decisão cabe recurso ainda? Essa decisão se deu em face do próprio recurso interposto pelo Ministério Público, pois o rito processual prevê que há um juízo de retratação e houve então a manutenção da decisão já proferida. E aí o processo será encaminhado para a segunda instância e o Tribunal de Justiça vai apreciar este recurso. Mas acreditamos que é uma decisão irreversível, pois está devidamente fundamentada na prova processual. Com esta decisão, evidentemente, o caso não será. Os acusados não serão julgados em júri popular, é assim, doutor? Exatamente. Nós temos que aplicar aos fatos o direito de forma adequada. E o Poder Judiciário tem esse papel e adequou o direito de forma técnica aos fatos acontecidos e entendeu que se trata de um crime que deve ser apurado na esfera dos crimes de trânsito. E nesta modalidade eles deverão ser responsabilizados. Não há que se falar em impunidade. Os crimes de trânsito também possuem penas severas e assim eles serão responsabilizados. Tá certo, então. A gente agradece ao doutor Leonardo Queiroz, que é assistente de defesa, e ele dando aqui todas as explicações técnicas. Este caso, como o doutor... O Heitor, porém, Heitor, deixa eu fazer aqui essa pergunta, porque este caso não encerra aqui. Como o senhor bem já explicou, ele segue agora em outra instância. Exatamente. O recurso ministerial vai ser apreciado em segunda instância. E até o trânsito em julgado desta decisão, o que tem valendo até então juridicamente é que a imputação jurídica do fato deve ser enquadrada na modalidade culposa. O nosso apresentador tem uma pergunta do estúdio, você pode fazer que eu repasso aqui ao doutor Leonardo. Heitor, fique à vontade. Então, Tony, de início agradecer pela disponibilidade do advogado Leonardo Queiroz, todo o time de defesa do Stanley Gabriel e também do Louquinho.
E a gente também queria comentar sobre todo o ocorrido. Hoje eu conversava mais cedo com uma parente de uma das mulheres que acabou morrendo e ela falava da situação de uma das vítimas, a criança que está se recuperando. De início, eu gostaria que você perguntasse ao advogado em relação ao valor que antes teria sido estabelecido para o Stanley Gabriel e o Louquinho repassar à família, já que a mãe, que era a provedora, morreu e ela deixou aí 2 meninas pequenas. Esse pagamento está acontecendo, está sendo realizado, ou quais são as atualizações sobre essa decisão que teria sido estabelecida no início do processo e também no início dessa investigação, para a gente ter noção do que está sendo realizado agora nessa fase do processo e da investigação. Bom, o nosso apresentador, ele pergunta a respeito de assistência financeira com relação às vítimas deste acidente, se foi imputada alguma sanção financeira e se está sendo cumprida devidamente para as vítimas. Pronto, é importante ressaltar que se tratam de 2 demandas distintas. Uma demanda de natureza criminal, na qual nós estamos tratando dessa decisão, que desclassificou a acusação de dolo eventual por não haver qualquer elemento que caracterizasse tal modalidade para a modalidade culposa. E essa esfera da indenização, isso está sendo discutido em um outro juízo, que é na esfera civil. Há um processo indenizatório nesse sentido, que pleiteia uma indenização, e nos autos desse processo foi determinado pelo magistrado de forma antecipada o pagamento de uma determinada quantia. Tal quantia foi parcialmente cumprida, até onde nós temos ciência, e o inadimplemento, desse complemento se dá pela razão da impossibilidade financeira dos acusados até então, que possuem suas contas e bens ainda bloqueados pela justiça e aguardam essa deliberação para poder trabalhar e ajudar mais ainda as famílias. E também estamos em contato com os advogados das vítimas no intuito de buscar um acordo de forma onde ambas as partes possam honrar com o compromisso. Tá certo então, Heitor. Bem respondido aí pelo doutor Leonardo. A gente agradece, e o Heitor também lhe agradecendo, doutor, pela disponibilidade em trazer ao nosso telespectador uma informação, porque trata-se de um caso que, como dissemos, um caso de grande repercussão, então sempre muito importante estar informando. O senhor detalhou aí, esclareceu ao nosso telespectador e a gente agradece. Eu volto com você aí nos estúdios. Heitor. Obrigado, viu, Tony, pelas informações. Obrigado também pelo advogado por ter recebido a nossa equipe, também por ter esclarecido esses pontos que muitas pessoas que acompanharam o caso no início podem estar se questionando sobre essas atualizações. Então, muito obrigado.